Meu nome é Pedro Orival Lucas, sou professor na Universidade Federal de Alfenas e estamos dando continuidade aqui nas nossas aulas de volumetria de complexação. Os assuntos que vamos abordar hoje são os indicadores utilizados nas titulações com EDTA e os tipos de titulações com EDTA. O principal indicador quando se fala em titulação com EDTA é o negro de heliocromo T. Como que funciona? Qual que é a indicação do ponto final? Nós temos que o negro de heliocromo T é um complexante. E se pegarmos como exemplo o magnésio, nós podemos, quando estivermos titulando com o magnésio com EDTA, colocar algumas gotinhas do indicador no Erlenmeyer e ficará, quando complexado, o indicador com o magnésio fica na cor vermelha. Depois da reação com EDTA, o indicador na forma livre, sem estar complexado, ele tem outra coloração, azul. Então, para melhor explicar, nós podemos ver aqui este exemplo. Um Erlenmeyer, onde se pretende titular magnésio e o EDTA está na bureta. Colocando-se algumas gotas do indicador, a solução ficará vermelha, que é a coloração, no caso do indicador negro de heliocromo T. Na sequência, nós vamos ter que, iniciada a titulação, primeiro o EDTA vai reagir com esses íons que estão livres. Então, vai ser complexado com EDTA o magnésio que está livre. E, posteriormente, o magnésio vai ser complexado pelo EDTA o magnésio que estava ligado com o indicador. Então, quando o EDTA reage com esse complexo, desloca o equilíbrio, forma o complexo com EDTA, portanto, a constante de formação de EDTA com magnésio é maior do que a constante de formação do indicador com o magnésio, por isso forma-se o complexo de EDTA com magnésio, liberando o indicador, e o indicador possui a coloração azul. Assim, o ponto final da titulação é indicado pela mudança de coloração do vermelho para o azul. Vermelho e azul são nomes mais genéricos, algumas pessoas falam que é vinho, aqui é um violeta, então esse detalhe de coloração a gente define muito mais empiricamente. É importante ter uma experiência de uma titulação para verificar a real mudança de cor. Bem, outros indicadores também são usados. Um bem importante é a murexida. Por que a murexida? Na minha experiência acadêmica, eu trabalhei na iniciação científica com determinações de dureza de água. E a determinação da dureza de água trata-se da determinação de cálcio e magnésio. Então, usávamos a murexida. É um indicador muito usado para a determinação de cálcio. O princípio de funcionamento é o mesmo do negro de heliocromo T, forma um complexo vermelho com cálcio, e quando não está na forma complexada, ele fica violeta, sendo que essa mudança de cor indica o ponto final da titulação. Bem, outros indicadores para titulações com EDTA também temos ali calmagita, xilenol, laranja, piridil azonaftol, que é o PAN, pirocatecol violeta, dentre outros. Os mais usados são esses que eu acabei de mencionar, que é o negro de heliocromo T e a murexida. Porém, tem também relatos do uso desses outros indicadores e mais alguns. Agora, falando sobre os tipos de titulações com EDTA, nós temos três tipos: a titulação direta, a titulação de retorno ou de excesso e a titulação de deslocamento, cada uma com suas aplicações características. Então, primeiro vamos aqui mencionar a determinação direta. Um exemplo é a determinação de zinco. Então, nós temos que a reação principal é a complexação do zinco com o EDTA, usando o indicador negro de heliocromo T, nós vamos ter uma mudança de vermelho para azul. Lembrando também que nós já vimos na aula anterior que o zinco forma hidróxido insolúvel, então é importante a gente usar um reagente mascarante, um reagente auxiliar, como tartarato, citrato, trietanolamina, ou nós já vimos no exemplo da aula anterior, usar a amônia para evitar a precipitação do hidróxido. Bem, aqui nós temos um exemplo de titulação de zinco presente num talco para os pés.
uma massa de 0,7162 gramas de talco, foi titulada com 21,27 ml de EDTA, na consideração de 0,01645 mol por litro, e pede-se para calcular a porcentagem de zinco presente nessa amostra. Bem, então nós temos aqui a reação, né, do zinco com o EDTA, e nós temos que, no ponto de equivalência, nesse volume de equivalência, o número de mols de zinco é igual ao número de mols de EDTA, e agora tem aqui uma diferença, né? A gente está acostumado a colocar CV igual a CV, porém, como se trata de uma amostra sólida, o número de mols de zinco não dá para a gente calcular com a fórmula C vezes V. Mas temos uma outra fórmula aqui, uma relação matemática entre massa em gramas sobre a massa molar, gramas por mol de zinco. Então, o número de mols de zinco, quando se trata de um sólido, é dado por essa expressão, massa sobre massa molar. E se nós calcularmos, então, o número de mols de zinco, depois, se a gente isolar a massa aqui, nós vamos ter que a massa de zinco, que é o que a gente quer calcular, né? A porcentagem vai ser a massa de zinco da amostra sobre a massa da amostra vezes 100, né? Que a gente vê aqui embaixo depois. Então, para calcular o número de mols de zinco, nós temos que o número de mols de zinco é igual ao número de mols de EDTA. Então, o número de mols de EDTA que está em solução é C vezes V, concentração de EDTA, volume de EDTA, deu o valor de 3,499 vezes 10 a menos 4 mols. Agora nós voltamos para essa expressão aqui, multiplicando o número de mols por massa molar, sendo a massa molar tabelada, né? 65,41 gramas. Nós chegamos na massa de 65 vezes 41, desculpa, 0,0229 gramas. Bem, essa é a massa de zinco presente na amostra de talco. E a massa de amostra de talco é 0,7162. Então, se eu colocar a massa de zinco, a razão entre a massa de zinco na amostra sobre a massa da amostra, eu tenho a concentração de zinco na amostra, vezes 100, tem a concentração percentual, que é a porcentagem de zinco presente na amostra. Deu 3,20%. Assim nós acabamos esse cálculo. A segunda maneira de se fazer titulações, né, a segunda modalidade, é a titulação do excesso. Esse recurso é usado quando não se tem um bom indicador. Por exemplo, elementos como crômio e cobalto, não é fácil, não forma uma boa coloração na presença do eriocromo, que é o indicador. Então, nós podemos colocar na solução um excesso de EDTA. Depois, nós titulamos o excesso de EDTA com um elemento, por exemplo, como cálcio e zinco, que reage bem com o indicador, mudando de cor. Só que a mudança vai ser ao contrário. No exercício anterior, nós vimos uma mudança, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Não. Ela mudava do vermelho para o azul. Agora, se o indicador vai estar inicialmente na forma não complexada, então ele vai estar na segunda coloração, violeta. E quando ele atingir o ponto final, vai passar para vermelho. Nós podemos, né, é muito bom, ver um exemplo. Nós temos aqui o exemplo do crômio, numa superfície cromada de 3 por 4 centímetros, dissolvido em ácido clorídrico, o pH foi ajustado adequadamente, pH alcalino. Em seguida foram adicionados 15 ml de EDTA. Essa quantidade de EDTA tem que ser maior do que a quantidade de crômio que vai estar presente na amostra. E o excesso de EDTA, o reagente em excesso, requereu 4,3 ml na retrotitulação com cobre, na concentração de 0,08120 mol por litro. Calcular a massa média de crômio em cada centímetro quadrado da superfície. Veja que a gente tem, além do probleminha de calcular a estequiometria, a quantidade que você vai ter de crômio, também tem aqui que a
a expressão final da concentração não é da maneira convencional que a gente está acostumado. Qual a concentração de crômio em mol por litro ou em gramas por litro? E sim está pedindo uma massa média de crômio em cada centímetro quadrado da superfície. Lembrando que uma superfície de 3 por 4 centímetros, nós vamos ter 12 centímetros quadrados. Né? Então nós podemos calcular o número de mols de crômio, igual nós calculamos no exercício anterior. E a partir do número de mols a gente pode chegar na massa de crômio, e daí a gente coloca que essa massa de crômio está em 12 centímetros quadrados para se calcular a quantidade de crômio em cada centímetro quadrado da superfície. Vamos aos cálculos então. Nós temos aqui no balanço de matéria que a quantidade de EDTA que foi colocado, ele serviu para reagir tanto com crômio quanto com cobre. Lembrando que na sequência nós colocamos, né, a chapa que foi dissolvida contendo crômio dentro do Erlenmeyer, que vai ser o titulado. Depois nós adicionamos EDTA em excesso, e depois o EDTA que estava em excesso reagiu com o cobre, nós adicionamos cobre. Portanto, o EDTA reagiu primeiro com o crômio e depois com o cobre. Se nós somarmos o número de mols de crômio e o número de mols de cobre, vai ser igual ao número de mols de EDTA. Então, o que nós queremos calcular é o número de mols de crômio. Vai ser exatamente o número de mols de EDTA menos o número de mols de cobre. Agora, o EDTA está na forma de solução. Portanto, o número de mols de EDTA é C vezes V. Eu estou substituindo aqui. O número de mols de cobre também é uma solução, então C vezes V. E com isso nós calculamos o número de mols de crômio. Só substituindo os valores aqui, concentração de EDTA, volume de EDTA, concentração de cobre, volume de cobre. Detalhe importante, quando se quer calcular o número de mols, tem que se fazer o uso das dimensões corretas aqui, as unidades corretas. Se aqui está em litro, é mol por litro, então o volume que está aqui na frente também tem que ser litro. Nós colocamos no exercício que era 15 ml, transformando em litros vai ser 15 vezes 10 a menos 3 litros. A mesma coisa vale para o volume aqui, 4,3 vezes 10 a menos 3 litros. Bem, feito o cálculo aqui, nós chegamos no número de mols de crômio. Para transformar o número de mols de crômio em massa de crômio, nós precisamos da massa molar do crômio. Isso é um dado, tabela periódica, 51,996 gramas por mol. Agora, se nós tomarmos o número de mols que foi calculado vezes a massa molar, né, número de mols vezes a massa molar, então nós vamos cortar aqui, ó, mol com mol vai ficar grama. Então nós chegamos na massa de crômio, que é 0,0196 gramas. A área da plaquinha, nós já vimos, que está aqui, olha, ela é de 3 por 4, né? Então 12 centímetros quadrados. Está aqui, ó, 3 vezes 4, 12 centímetros quadrados. E a pergunta é, qual a massa média de crômio? Essa é a massa que a gente tem no total, por centímetro quadrado. Então, basta eu dividir essa massa por 12. Então, eu vou pegar a massa que tenho de crômio, dividido pela área, que é 12 centímetros quadrados, chegando no valor de 9,97 vezes 10 a menos 4 gramas por centímetro quadrado, finalizando o exercício. Aqui nós temos, então, a nossa terceira modalidade. É a modalidade de titulação de EDTA por deslocamento. Trata-se de mais uma alternativa para aquelas situações onde o analito não possui um bom indicador. Então, nós podemos usar um complexo de EDTA. O complexo pode ser de diversos metais, mas o mais usado é o Mg, né, o magnésio. Então, o complexo Mg-EDTA pode ser utilizado para titular um analito que não possui um bom indicador nas titulações com EDTA. É uma alternativa para as titulações que a gente viu na modalidade anterior, que é a titulação do excesso. O primeiro passo é preparar esse complexo. Esse complexo tem que ter quantidades exatamente iguais de magnésio e de EDTA. Como que vai ser utilizado esse complexo? Vai ser utilizado da seguinte maneira. No nosso Erlenmeyer, por exemplo, para titular cálcio, cálcio não reage bem com o negro direocromo T.
Então, nós colocaremos no Erlenmeyer uma quantidade da amostra contendo cálcio, vamos colocar um pouco do indicador e vamos colocar uma quantidade de complexo Mg-EDTA. A complexação de cálcio com EDTA, ela tem uma constante de formação maior do que a complexação de magnésio com EDTA. Portanto, o cálcio desloca o magnésio. E esse deslocamento, o que dá nome, né, à nossa titulação, ele é totalmente estequiométrico. Para cada mol do analito que estiver presente na amostra, nós vamos liberar 1 mol de magnésio. Bom, depois é só titular o magnésio que foi liberado pelo Mg-EDTA com EDTA padronizado, formando o complexo novamente de Mg-EDTA. Então, se nós somarmos essas reações aqui, a gente vai ver que é semelhante a uma titulação direta com cálcio. Então, o cálculo é muito simples. Nós só temos que ter em mente que não é apenas uma reação, são duas reações, né? Uma reação de deslocamento e depois uma reação de complexação, resultando numa estequiometria aqui favorável para a quantificação de diferentes espécies, no caso do nosso exemplo, o próprio cálcio. Aqui nós temos algumas constantes de formação. Veja que a constante de formação com magnésio é da ordem de 10 a oitava, portanto não daria para fazer uma titulação de deslocamento de prata, né? Porque a de magnésio é mais favorável, mas dá para fazer de todos os outros elementos que possuem uma constante de formação maior do que 10 a oitava. Então pode ver que todos esses elementos aqui, cobre, zinco, cádmio, são mais estáveis do que o complexo com magnésio. Temos aqui um exemplo de titulação de deslocamento. O tálio, uma amostra de raticida. Essa massa de amostra foi oxidada a um estrado trivalente e tratado com excesso não medido de solução Mg-EDTA. Precisa medir, a gente só tem que saber que está em excesso. A reação que ocorre então é o tálio, depois que ele foi oxidado, reagindo com o complexo Mg-EDTA, desloca o magnésio e forma o complexo com tálio. A titulação do magnésio liberado, ela requereu 13,34 ml de EDTA. Pede-se para calcular a porcentagem de sulfato de tálio, né, na amostra. Aqui são as reações envolvidas. Então, primeiro, nós temos o tálio na forma de sulfato, em solução aquosa, tálio mais 1. Como foi mencionado no exercício, ele foi oxidado para a forma trivalente. É importante a gente escrever todas as reações. Eu estou mantendo a estequiometria aqui. Nós tínhamos 2 tálio, foi para 2 tálio, 2 tálio dando 2 tálhos. E agora, para reagir com 2 tálhos, nós precisamos de 2 Mg-EDTA. Cada Mg-EDTA que reage com o tálio libera 2 magnésios e forma 2 complexos de EDTA com o tálio. Bem, depois esse magnésio que foi liberado aqui reage com o EDTA que vai estar na bureta, na proporção de 1 para 1 ou, no caso aqui, 2 para 2. Somando todas essas reações aqui, a gente vai fazer corta, corta aqui, né? Corta, corta. Nós vamos ter que o sulfato de tálio reagiu com 2 EDTAs, formando o complexo de tálio e sulfato. Isso, é claro, é a reação que nos interessa para a estequiometria. Nós vamos ter que, para cada mol de sulfato de tálio, nós vamos gastar 2 mols de EDTA. Então, nós usamos essa estequiometria aqui, que ela é proveniente da somatória de todas essas reações, para fazer o cálculo. Então, faz-se a multiplicação em cruz, aqui, 2 mols de tálio, equivalente a 1 mol de EDTA. Para se calcular o número de mols de EDTA, nós podemos fazer o C vezes V. Outra vez, como já vimos no exercício anterior, o tálio é uma amostra sólida. Então, a gente vai calcular primeiro o número de mols dele mesmo, né? Então, nós temos C vezes V do EDTA, vai ser igual o número de mols de tálio vezes 2, né? Ou o número de mols de tálio é igual a C vezes V de EDTA dividido por 2. Substituindo-se os valores aqui, né, que foram dados no exercício,
nós chegamos à quantidade em mol de 2,41 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Bem, qual que vai ser a massa de talho? Nós temos que o número de mols é igual a massa sobre massa molar. Então, se eu colocar a massa para lá, eu vou chegar nessa expressão que a massa molar, né, do talho, talho, 504,8 gramas por mol, multiplicado pelo número de mols, que é 2,41 vezes 10 a menos 4, eu vou ter a massa em gramas de sulfato de talho, que deu 0,1217 gramas. Qual que vai ser a porcentagem? Eu preciso pegar essa massa dividido pela massa que foi dada no nosso exercício, que é 9,76. Então, 0,12,17 gramas, que é o que eu tenho de sulfato de talho na minha amostra, dividido por 9,76 vezes 100, eu tenho a porcentagem de talho na minha amostra. E assim nós acabamos. As próximas aulas serão aulas de exercício. Bons estudos!